Laus tibi, Christe. Podem sentar-se. Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos então nesse tempo da paixão, tempo da quaresma, e agora, seguindo o tempo da quaresma, mas mais perto da celebração da Páscoa, tem essas 2 semanas que nós chamamos de Semana da Paixão. Primeira Semana da Paixão, que é popularmente conhecida como a Semana das Dores. Por que a Semana das Dores? Porque nessa sexta-feira, se comemora as 7 dores de Nossa Senhora. Então, Semana das Dores. E na segunda semana da Paixão, desse tempo da Paixão, é a Semana Santa. Então, meus amados irmãos, a igreja se veste de luto para nos lembrar da morte. Por isso, não só o padre se está vestido com os paramentos roxos, mas as imagens estão cobertas. Se cobrem as imagens. As imagens estão cobertas. Inclusive, a cruz está coberta. É o sinal da morte. É o luto pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E o tempo da paixão é o tempo de continuarmos, sim, os nossos exercícios quaresmais da penitência, porque a penitência nos fortalece. A penitência nos tira da culpa dos pecados, ou da pena dos pecados, nos predispõe à confissão dos nossos pecados para serem perdoados das culpas e paga pelas penas daqueles pecados que nós já cometemos. Mas também e principalmente a penitência, ela nos fortalece. Com a penitência, nós ficamos fortalecidos no espírito, para que, ao chegar à tentação, nós tenhamos força para imediatamente afastar de nós qualquer tipo de tentação, que somos assaltados todos os dias, porque o demônio está sempre olhando e prestando atenção se nós estamos ali vacilando, para poder ele vir atacar e nos pegar, talvez, desprevenidos, distraídos, e acabar caindo nas suas ciladas. Então, meus amados irmãos, a penitência nos coloca mais desperto, nos coloca mais atento, espiritualmente falando, porque quando nós fazemos penitência, nós estamos oferecendo por amor a Deus. Nós estamos olhando para o céu. Nós estamos fazendo penitência no nosso corpo. Nós estamos castigando o nosso físico, seja no paladar, seja alguma penitência física, mas nós estamos oferecendo isso a Deus, então estamos fortalecendo o nosso espírito. A nossa alma fica fortalecida. E o que nós somos convidados a fazer de modo especial, meus amados irmãos, nessas 2 semanas da paixão? Aumentar a nossa penitência? Nem tanto. A penitência pode continuar a mesma. Não precisa de aumentar. Agora, nós somos convidados a juntar à nossa penitência a meditação na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso, então, olhar mais um pouco e mais especificamente para a paixão
de Jesus. Somos convidados a meditar na paixão de nosso Senhor. Somos convidados a pensar um pouco na paixão de Jesus. Talvez, meus amados irmãos, os sacrifícios quaresmais vão nos cansando. Nós somos fracos e a fraqueza muitas vezes pode tomar conta da nossa alma e aí ter aquele desânimo de continuar a penitência. Não podemos desanimar, não podemos enfraquecer. Precisamos fazer o que então? Olhar para o crucifixo, olhar para a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, quando nós olhamos para o sofrimento de Jesus, meditando na sua paixão, nós vamos então comparar com o nosso. E aí, o que nós vamos ver? O nosso sacrifício, o nosso sofrimento é nada. Não podemos reclamar, porque Jesus sofreu muito mais. Porque Jesus sofreu infinitamente mais do que nós. Mas Jesus era Deus. Sim, Jesus era Deus, mas Jesus também era homem. Jesus aqui na terra, sendo Deus e homem, como homem, ele sofre. E sofre, não é pouco, sofre muito mais do que todos os sofrimentos nossos juntos. E Jesus sofre pelos nossos pecados. E a paixão de Jesus, mesmo que ele tenha sofrido durante a sua vida, ali, naquelas últimas horas de vida, é ali que concentra todo o seu sofrimento. E Jesus então sai do cenáculo e vai para o Jardim das Oliveiras, o Horto das Oliveiras, e ali ele começa a rezar. Jesus, meus amados irmãos, então começa a sua paixão em oração, rezando. E durante aquela oração, ele então começa a ter uma angústia que podia ter levado Jesus à morte. Jesus poderia ter morrido com aquela angústia, com aquela tristeza, que foi uma angústia e uma tristeza mortal. Tanto é que ele poderia ter morrido que ele teve aquele episódio de suar sangue. Quando que uma pessoa sua sangue? É raríssimo acontecer. Pode acontecer sim, mas é raríssimo. De dor, de angústia, de tristeza, fisicamente, cientificamente, é possível, mas é raríssimo. Por quê? Porque a dor tem que ser intensa, a dor tem que ser tem que ser uma dor muito grande. Uma dor que leva a pessoa ali à morte. E Jesus não morre, Jesus sua sangue até, como diz o Evangelho, escorrer por terra. O sofrimento é imenso só nesse primeiro instante da sua paixão. O sofrimento é imenso só nesse primeiro instante das suas dores. A paixão de nosso Senhor, meus amados irmãos, então é iniciada deste modo, com um sofrimento interno, com um sofrimento de angústia, com um sofrimento de tristeza, mas que tem uma resposta no exterior. O sangue começa a derramar. O sangue de Jesus, meus amados irmãos, é o preço da nossa salvação. Jesus, então, quer derramar o seu sangue para que, através desse derramamento de sangue, fique bem claro que ali, o sangue de Jesus derramado é o preço da nossa salvação. Então, meus amados irmãos, nós temos o início da paixão no Jardim das Oliveiras, mas não termina ali é apenas o começo. Porque as dores, a partir daquele momento, elas só vão aumentar.
Porque a angústia de Jesus não vai terminar enquanto ele não morrer na cruz. O sofrimento interno de angústia não termina, porque Jesus continua sofrendo e somado a esta angústia vem os sofrimentos físicos a partir daquele momento que ele é preso, que ele é julgado, que ele começa a receber dos soldados as bofetadas, que ele é amarrado, que ele é tratado como um malfeitor, chutado, açoitado, flagelado, de tal maneira que as suas carnes sejam rasgadas, coroado de espinhos, apresentado ao povo como o rei dos judeus, todo ensanguentado, ferido, coroado de espinhos, tratado como um rei de zombaria. Jesus foi zombado, e isso é para ele também uma angústia, uma tristeza, como qualquer homem, qualquer um de nós, que recebemos alguma zombaria, ficamos tristes e angustiados com aquilo. Jesus continua os seus sofrimentos morais, mas junta-se os sofrimentos físicos, e finalmente é condenado à morte, mas tem que carregar a cruz, vai ao caminho do Calvário, cai várias vezes, se encontra com sua mãe. O encontro de Nossa Senhora foi ao mesmo tempo uma consolação, mas também um sofrimento, porque quando Jesus olha para Nossa Senhora, vê que ela está sofrendo, e ele sofre também. Qual filho que não sofre vendo a sua mãe sofrer? E vai até o Calvário, chega ao Calvário, é despido. Jesus passa essa vergonha diante dos homens, é pregado numa cruz, com grossos e pontiagudos cravos, é levantado e fica ali ainda sofrendo durante 3 horas. O sofrimento de Jesus, meus amados irmãos, é intenso. O sofrimento de Jesus é imenso. O sofrimento de Jesus é por causa dos nossos pecados. Qual é a explicação? Os nossos pecados. Meus amados irmãos, quem olha para o crucifixo, quem medita na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, quem tem diante dos olhos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, o Jesus crucificado, e sabe que tudo isso foi por causa dos nossos pecados, não peca mais. Meditar na paixão de nosso Senhor, para nós é um remédio contra qualquer pecado. Meus amados irmãos, por isso a igreja nos convida a meditar na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E precisamos fazer isso agora, mais especificamente, porque aí depois nós vamos estar sempre recordando. Se você até agora, desde o início da quaresma, não fez a Via Sacra, então vamos começar a fazer a Via Sacra agora, porque o que é a Via Sacra? Justamente a meditação na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, acompanhando, cada passo de Jesus no caminho do Calvário, desde quando Jesus é condenado à morte, até ser encerrado no sepulcro. É a meditação na sua paixão. Meus amados irmãos, meditar na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, então é um remédio para nós. Cada vez que existe um pecado, cada vez que você comete um pecado, cada vez que você ofende a nosso Senhor Jesus Cristo, é um espinho que você crava na cabeça de Jesus. Cada vez que comete um pecado, é uma chicotada na sua flagelação. Cada vez que comete um pecado, é uma martelada nos cravos que vão pregando Jesus na cruz. Cada vez que se comete um pecado, é um grito de zombaria para Jesus pregado na cruz,
como ele foi zombado e todos que passavam pelo caminho gritavam e zombavam dele, como diz o Evangelho? Cometer um pecado é zombar de Jesus? É dizer para Jesus que não quero fazer a vontade dele, mas quero fazer a minha vontade, ou a vontade, talvez, daquele que é o tentador. Quem é o tentador? O demônio? É este momento, meus amados irmãos, da paixão, é o momento da reflexão. O que nós temos que fazer então na prática, ao sair daqui? Todos estão aqui na missa, vieram hoje para rezar, como fazem todos os domingos. Muito importante isso, muito bom. Mas o mais importante é sair da Santa Missa, voltar para as suas casas e lá vocês colocarem em prática aquilo que vocês ouviram do pedido da igreja. Então, se nós agora somos convidados pela igreja de meditar na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos de criar um ambiente para que essa meditação aconteça. Nós só conseguimos meditar, refletir, quando estamos um pouco mais retirados, quando então estamos um pouco mais fora do barulho. Então, que cada um saiba fazer da sua casa um lugar de silêncio. O mundo de hoje é muito barulhento. E às vezes a pessoa dentro da própria casa causa mais barulho ainda, porque fica ouvindo umas músicas altíssimas. Os mais jovens colocam um fone no ouvido e levantam no último volume. Conseguem meditar na paixão de Nosso Senhor assim? Não. Então é um momento de abaixar ali os aparelhos, né, sonoros, talvez desligar. Estou acostumado a ouvir música, não vou ouvir nesse tempo da paixão. Desliga o rádio, desliga a televisão, desliga o aparelho celular, desativa o Bluetooth da caixinha de som. Vai colocando ali um silêncio para refletir, para meditar na paixão de Nosso Senhor. Coloca o crucifixo, olha para ele, para um pouquinho diante da cruz, se ajoelha, medita na paixão de Nosso Senhor. É um remédio para a nossa vida espiritual. Meditando na paixão de Nosso Senhor, nós vamos evitar o pecado e vamos nos dispormos para uma melhor confissão dos nossos pecados. A meditação na paixão de Nosso Senhor vai nos levar direto para uma vida de santidade. Peçamos então, meus amados irmãos, a Nossa Senhora, a Virgem Dolorosa, a Mãe do Recolhimento, aquela que sempre nos ensinou a passar na reflexão, na meditação. Várias vezes no Evangelho nós encontramos os evangelistas então dizendo a respeito de Nossa Senhora: Maria guardava todas essas coisas, meditando-as no seu coração. Era a Virgem, ela é a Virgem da meditação, da reflexão, que ela então nos acompanhe nesse tempo da paixão e nos ajude a meditar na paixão de Nosso Senhor e tirar dali todos os ensinamentos para a nossa santificação. Amém.